O relato mais assustador da minha vida foi há 1 ano. Eu sou Clara e minha vida inteira é uma planilha. Minha produtividade é meu Deus. Meu dia começa rigorosamente às 6 horas da manhã, sem margem para erro ou atraso. Para manter esse nível de controle, o sono não é um luxo, é uma ferramenta. Preciso de 8 horas perfeitas de descanso. Qualquer interrupção, qualquer desvio de rotina me custa caro profissionalmente. E era exatamente essa rotina blindada que seria atacada e destruída. Tudo começou com a notícia da morte da minha avó, Aurora. A vovó Aurora não morreu de velhice. Ela morreu de algo que os médicos chamaram de hemorragia interna maciça e inexplicável. Foi súbita, violenta e sem diagnóstico conclusivo. A família murmurou sobre o destino sombrio que a seguia, pois eram os mesmos termos vagos usados para descrever as mortes dos seus 3 últimos maridos. Uma coincidência, diziam, uma má sorte insistente. Mas no fundo, todos sabiam que havia algo mais pesado, algo contagioso, ligado à presença da avó Aurora. Herdei a casa e o dever ingrato de catalogar seus pertences. Em meio a caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis, encontrei um único objeto que parecia ter sido ativamente escondido: um espelho de mão. A moldura era de ébano profundo, escuro, e o vidro era estranhamente opaco, refletindo apenas sombras turvas. O cabo era o mais sinistro, esculpido no formato de uma mão feminina longa e esguia, cujos dedos pareciam se fechar em um aperto macabro. Era perturbador, mas antigo, e como eu precisava me concentrar na organização do inventário, apenas o coloquei sobre uma cômoda no corredor, virado para a parede, bem no alcance de uma das minhas câmeras de vigilância Wi-Fi. Essa câmera, focada no corredor principal, era programada para registrar qualquer movimento durante a noite, fornecendo-me uma camada extra de controle sobre a segurança da casa. O primeiro desvio da rotina não foi meu. Minha amiga, Laura, veio me ajudar a empacotar algumas coisas. Ela, com sua curiosidade natural, parou na frente da cômoda. "Que peça antiga e estranha", comentou Laura, estendendo a mão. Eu mal consegui reagir, imersa em planilhas de inventário. "Não toque, por favor." Eu a encontrei escondida, mas Laura era impulsiva. Com um sorriso despreocupado, Laura encostou o dedo no cabo de ébano. Eu vi o gesto, simples e rápido, o toque. Naquele instante, senti um arrepio que não era do ar-condicionado. Olhei para o relógio digital no meu pulso. A hora era irrelevante, mas o gesto me marcou. 2 dias depois, recebi a ligação. Laura havia morrido no pronto-socorro, vítima de uma hemorragia interna súbita e maciça. Exatamente a mesma causa de morte da minha avó e de seus maridos. Foi o choque mais profundo da minha vida. Eu não podia ignorar. Eu não queria ignorar. O pânico de que algo inexplicável estava solto foi brutal, mas o workaholic em mim o conteve. Eu o guardei sob camadas de ceticismo e a urgência de manter minha agenda. Eu precisava dormir, precisava acordar às 6. Naquela mesma noite, a perturbação atacou minha rotina. Fui despertada pela vibração do celular no criado mudo. O pânico não era da morte, mas da interrupção. A hora era 3h07 da manhã. Movimento detectado. Corredor principal. Verifiquei o log da câmera. Havia um vídeo de poucos segundos. A tela exibia apenas estática, ruído branco, como uma TV antiga. Nenhum vulto, nenhum intruso. Mas o som captado não era o chiado da estática. Era um ruído sutil, metálico e baixo, como vidro sendo friccionado lentamente. O vídeo parou bruscamente. Pensei. Falha na compressão do arquivo. Interferência na rede Wi-Fi. Apaguei o log e tentei reajustar minha mente para o sono. Mas o alarme mental já estava acionado.
Eu acordei exausta, às 5h10, com a rotina destruída. O prejuízo daquela noite me custou um dia inteiro de produtividade. A partir daquele dia, comecei a ter sinais: sangramento nasal inexplicável, gengivas que sangravam ao escovar os dentes com mais força do que o normal, leves hemorragias. Os sintomas eram inegáveis e o pânico se aprofundou. Eu não estava apenas com medo de morrer. Estava com medo de morrer sem controle, morrendo em um horário que não estava na minha agenda. O alerta veio novamente, 2 dias depois. Era uma noite de sexta-feira. Eu estava dormindo, mas o subconsciente em alerta máximo. A vibração do celular me acordou em 1 segundo. A hora era inconfundível. 3h07 da manhã. Eu estava tremendo. O horror real não é o grito, é a rotina do impossível. Eu abri o aplicativo da câmera e comecei a gravar a tela do celular, com o volume no máximo. O feed ao vivo do corredor estava granulado em preto e branco. O silêncio era opressor. O relógio virtual da câmera parecia andar mais devagar do que o normal. Então, o movimento. O espelho começou a girar sozinho na cômoda, lentamente, em um movimento premeditado. Não era a queda de um objeto, era o movimento de algo com propósito. Ele girou até que o vidro opaco estivesse perfeitamente voltado para a lente da câmera. A entidade disforme surgiu no reflexo. Não era uma pessoa. Era a doença em sua forma pura. Uma figura esquelética, de contornos instáveis, prensada contra o vidro opaco, lutando para sair. Eu vi a natureza da contaminação que matou a Aurora, seus maridos e Laura. E a coisa estava se movendo para um novo hospedeiro. Eu. Naquele instante, a entidade no espelho levantou a mão esguia do cabo. Em vez de quebrar o vidro, ela a colocou suavemente sobre a superfície espelhada, como um selo. No mesmo segundo, fui atingida por uma dor aguda e lancinante no baixo ventre. Minhas narinas explodiram em um jorrar quente e incontrolável. O sangue escorria pelo meu rosto. A hemorragia real, minha, estava sendo ativada pelo toque da entidade no reflexo. Meu corpo era o espelho que ela estava ativando. O som da câmera, antes baixo, amplificou-se para captar um ruído agudo de fricção. E então, a cena mais aterrorizante. O reflexo do espelho ficou subitamente manchado com um líquido vermelho escuro que pingava pela tela, como se a entidade estivesse drenando meu sangue através do seu próprio reflexo na gravação. A avó Aurora apareceu brevemente na borda do reflexo. Não como a entidade, mas como um aviso final. Ela abriu a boca em um grito mudo e desesperado, com os olhos fixos na câmera. Ela estava me mostrando o que viria. O monstro havia usado o espelho para se ligar àqueles que o tocavam, e a hemorragia era a prova da ligação. A tela da câmera congelou, o feed foi cortado. Corri para o banheiro, tonta, mas consegui estancar a hemorragia nasal. Meu abdômen latejava. Eu estava viva, mas o tempo estava acabando. O espelho estava na cômoda, virado para a parede, intacto. Mas havia um pó fino e avermelhado no vidro opaco, como sangue seco pulverizado. Eu não perdi tempo com o mistério. Eu precisava de solução. Consultei anotações antigas da minha avó que encontrei em uma caixa. Uma frase se destacou: "O fogo, o único repouso." Entendi o que precisava ser feito. Corri para o quintal e tentei destruir o espelho. A madeira de ébano e o vidro opaco se recusavam a queimar, emitindo apenas um cheiro enjoativo e doce. Eu insisti, cobrindo-o com álcool e acendendo o fósforo. Ao toque da chama mais forte, ouvi um ruído prolongado e estridente vindo de dentro do espelho, como se algo estivesse gritando e se contorcendo em agonia. O cabo de ébano se contorceu visivelmente. O vidro derreteu. Finalmente, o espelho sucumbiu ao fogo e se reduziu a cinzas. A dor parou.
O sangramento cessou. A maldição foi interrompida. No dia seguinte, consegui acordar às 6 horas da manhã, no meu horário perfeito. O alívio foi imenso, mas o medo permanente. Eu destruí as câmeras. Mas eu ainda acordo pouco antes das 3h07 da manhã, no escuro, suando frio. Às vezes, meu celular apita. Um alerta de movimento que não deveria existir. Eu pego o aparelho e vejo que o log de eventos está corrompido, mas o horário permanece lá, gravado, 3h07 da manhã. O espelho que capturou a morte de minha amiga e quase me matou não existe mais. Mas eu me pergunto, se a entidade não espera por um novo espelho, mas por um novo toque, e se o contágio foi apenas interrompido, ou se o monstro apenas espera por uma nova superfície reflexiva e por um novo toque. Eu evito espelhos, evito a água parada na pia e evito o toque, pois eu sei que a qualquer momento o alarme tocará e a hemorragia começará, e eu serei a próxima a entrar na rotina sombria da minha avó. Eu estou bem agora. Fisicamente, as hemorragias cessaram, mas o medo permanece, é claro. Aqui fica o meu aviso, baseado na minha experiência e no preço que paguei. Se você tem um objeto estranho em casa, se uma energia pesada parece te seguir, ou se algo interfere na sua paz às 3h07 da manhã, se benza, faça uma limpeza profunda e queime o objeto. Livre-se do contágio antes que seja tarde. Espero sinceramente que, ao escrever e compartilhar este relato, eu consiga ajudar mais pessoas a se salvarem do que a minha avó não conseguiu nos salvar. Se você ouviu este aviso e sentiu a urgência da minha história, inscreva-se no canal para acompanhar e compartilhar os próximos relatos. Sua inscrição é o que nos mantém alerta. Até a próxima madrugada.